Solte as ferramentas das suas mãos agora. Relaxe os traços do seu rosto e permita-se respirar profundamente neste dia de sexta-feira, 22 de maio de 2026. Feche os olhos por um segundo e sinta o peso real sobre os seus ombros. Essa pressão sufocante no peito, essa exaustão que parece vir de dentro dos seus ossos. Você realmente acredita que isso é apenas cansaço físico de mais uma semana comum de trabalho? A verdade brutal que você talvez esteja tentando ignorar é que você está carregando um lixo emocional que nunca te pertenceu. Aquela palavra maldita que você ouviu na terça-feira, aquela traição silenciosa que corroeu sua confiança, ou aquele olhar de desprezo que você recebeu nos últimos 5 dias, agiram como ácidos na sua alma. Se você cruzar a fronteira deste fim de semana sem remover essa crosta de negatividade agora, eu te garanto, a sua paz familiar será devorada por uma amargura que você não vai conseguir controlar. O fogo refinador que invocaremos hoje não é uma metáfora bonita para acalmar os ânimos. É uma necessidade urgente de sobrevivência espiritual. Sabe por que você se sente tão estilhaçada e desvalorizada hoje? Porque o ouro puro que existe na sua essência foi sufocado por camadas de mágoa que endureceram com o tempo. O que vamos fazer aqui não é uma reza protocolar ou uma mensagem de bom dia passageira. É uma intervenção divina. Existe um ponto exato nesta oração, um momento de clamor profundo por libertação emocional que faremos daqui a pouco, que se você perder ou ignorar, o seu ciclo de frustração vai se repetir na próxima segunda-feira, só que 10 vezes mais pesado e destrutivo. Eu quero que você se pergunte com total honestidade: quanto vale o sono da sua noite de hoje? Quanto vale olhar para os seus filhos, para o seu lar ou para o seu próprio reflexo no espelho e não sentir mais aquele nó insuportável na garganta? O fogo purifica, mas ele exige uma entrega absoluta. Se você continuar segurando essa dor como se ela fosse um troféu de sofrimento, você vai acabar queimando junto com ela. Mas se você soltar agora, se você permitir que a chama divina identifique a raiz exata dessa traição que paralisou seus projetos nesta semana, você sairá deste momento tão leve que as pessoas ao seu redor não vão conseguir explicar a sua transformação. Prepare-se, pois nos próximos minutos eu vou revelar por que certas portas se fecharam na sua cara nos últimos dias e como o fogo refinador vai usar esse não para pavimentar o caminho do seu maior milagre até o pôr do sol de domingo. Se você sente que sua alma está no limite e seu espírito está gritando por socorro, você não chegou a este vídeo por acaso. O que será liberado aqui hoje é a chave de ouro para o fim de semana mais restaurador da sua história. Mas o acesso a essa paz inabalável depende de uma única decisão crítica que tomaremos nos próximos segundos. Você está realmente pronta para deixar o fogo queimar a escória para que o seu verdadeiro brilho finalmente apareça? Ou vai escolher carregar esse fardo por mais uma semana de agonia? O processo de purificação total começa agora. Observe o silêncio que cerca você agora. Talvez seja o silêncio de uma casa vazia, ou pior, o silêncio de uma casa cheia, onde ninguém se comunica de verdade. Você passou os últimos 5 dias operando no modo automático, sorrindo quando queria gritar, concordando quando sua alma dizia não e carregando fardos que não foram desenhados para suas costas. Essa exaustão que você sente nesta noite de 22 de maio não é fruto apenas das horas trabalhadas ou do trânsito caótico. É o peso das pedras espirituais que foram jogadas no seu jardim durante a semana. Cada palavra de desvalorização que você engoliu no ambiente de trabalho, cada mensagem visualizada e não respondida que gerou ansiedade, e cada vez que você se sentiu invisível para as pessoas que mais ama, tudo isso se transformou em uma crosta. Na metalurgia, quando o ouro é extraído da terra, ele não brilha. Ele é feio, escuro, misturado com barro e pedras sem valor. Esse estado é o que chamamos de escória. E é exatamente assim que muitos de nós chegamos a esta sexta-feira, com a nossa essência divina, o ouro puro completamente soterrada por essa lama emocional. Você já percebeu como às vezes um pequeno desentendimento com seu parceiro ou com seus filhos ganha proporções gigantescas numa noite de sexta-feira? Isso acontece porque você não está reagindo ao fato presente, mas sim ao acúmulo de toxinas espirituais da semana inteira.
Você se tornou uma bomba relógio de frustrações. O fogo refinador que estamos invocando não é um castigo, é uma cirurgia de emergência. O metalúrgico só coloca o ouro no fogo porque ele sabe o valor do que está lá dentro. Ele não queima o ouro, ele queima o que não é ouro. Sinta a urgência desse momento. Se você entrar no sábado com esse lixo acumulado, você vai contaminar o seu descanso. Você vai dormir, mas não vai repousar. Vai acordar amanhã com a sensação de que um caminhão passou por cima do seu corpo, porque sua alma está em guerra. A traição que você sofreu, seja uma traição de fidelidade, de confiança ou de lealdade profissional, agiu como um veneno lento. Ela faz você questionar o seu próprio valor. Ela faz você olhar no espelho e procurar defeitos em si mesma, quando o defeito está no caráter de quem te feriu. Por que é tão difícil soltar essa dor? Porque guardamos a mágoa como se ela fosse um escudo de proteção. A verdade é que nos acostumamos com o peso. Ficamos viciados na adrenalina do estresse e na autopiedade do sofrimento. Mas eu te pergunto, até quando você vai permitir que o erro de outra pessoa dite o ritmo da sua batida cardíaca? Até quando o olhar de desprezo de alguém que nem conhece a sua história terá o poder de roubar a sua paz de espírito? Neste exato momento, enquanto o sol se põe e a noite de sexta-feira avança, existe uma frequência espiritual de limpeza disponível. O fogo refinador começa identificando as raízes. Não adianta cortar as folhas da amargura. Precisamos queimar a raiz da rejeição que foi plantada lá na sua infância e que essa traição recente apenas fez brotar novamente. Você tem tentado ser a mulher forte o tempo todo, mas essa armadura está pesada demais. Ela está esmagando seus órgãos, tirando seu fôlego, roubando sua vitalidade feminina. A santidade desse processo exige que você encare as cinzas. Olhe para os últimos 5 dias. Onde foi que você perdeu a sua alegria? Foi naquela reunião na quarta-feira? Foi naquele comentário sarcástico no grupo de família? Foi no silêncio cortante dentro do seu próprio quarto? Identifique esse ponto, pois é ali que o fogo vai agir primeiro. Não se assuste se você sentir um calor no peito ou uma vontade incontrolável de chorar. O choro é o derretimento da geleira que se formou em volta do seu coração. Mas aqui está o ponto de ruptura que você não esperava. Você passou o vídeo inteiro até agora achando que o objetivo desta oração é apenas fazer você se sentir leve para o final de semana. Você acredita que o fogo vem para queimar os seus inimigos e as injustiças que cometeram contra você. Prepare-se, pois aqui está a verdade que vai sacudir o seu entendimento. O fogo refinador não está aqui para queimar as pessoas que te traíram, nem para remover magicamente os problemas do seu caminho. O fogo veio para queimar a sua própria dependência da aprovação dessas pessoas. O maior milagre não é o seu inimigo cair, é você se tornar tão purificada e tão consciente do seu valor que, mesmo que ele continue de pé, ele não tenha mais nenhum poder de afetar a sua paz. Você não precisa que eles mudem para que você seja feliz. Você precisa que a sua escória de necessidade e de aceitação seja consumida agora. O fogo não está purificando o mundo ao seu redor. Ele está transformando você em alguém que o mundo não consegue mais quebrar. E é a partir dessa nova identidade, sem o peso da mágoa, que as portas que estavam trancadas por cadeados de amargura vão simplesmente se derreter diante de você. Agora respire fundo. Esse ar que entra nos seus pulmões agora já é diferente do ar de 5 minutos atrás. Sabe por quê? Porque a decisão de ficar aqui, de encarar a verdade nua e crua, já começou a desintegrar as moléculas de ansiedade que estavam sufocando suas células. Você deu o primeiro passo para parar de ser uma vítima das circunstâncias e se tornar a senhora da sua própria paz. Mas não se engane. O alívio que você sente agora é apenas a primeira camada sendo removida. O que está por vir vai exigir que você olhe para lugares da sua alma que você trancou a chave há anos. Você está pronta para descobrir o que realmente está impedindo a sua prosperidade de florescer? O fogo refinador é cirúrgico. Ele não queima ao acaso. Hoje, 22 de maio, enquanto o mundo lá fora corre desesperado atrás de distrações, você está aqui sendo processada pela luz. Imagine um metalúrgico observando o ouro derretido. Ele sabe que o ouro está puro quando ele consegue ver o próprio reflexo na superfície do metal.
É isso que o Criador quer fazer com você nesta noite. Limpar tanta sujeira, tanta mágoa acumulada de segundas e terças-feiras amargas, até que Ele possa ver o reflexo da sua própria glória na sua face. Mas para isso você precisa entregar o metal podre. Você precisa soltar aquela conversa de corredor que te feriu na quarta-feira, aquele comentário sobre o seu corpo, sobre a sua competência, sobre a sua idade. Se você guardar isso, você contamina o ouro. Você se sente leve por um segundo, mas logo vem aquele pensamento: e se na segunda-feira tudo voltar ao normal? Esse é o medo que te paralisa. E é aqui que o fogo refinador atua de forma mais agressiva. Ele não limpa apenas o passado, ele blinda o seu futuro. Quando você permite que essa purificação aconteça agora, você muda a sua frequência vibracional. Aquelas pessoas que antes se alimentavam da sua reação, da sua raiva, do seu choro, não vão mais te encontrar no mesmo lugar espiritual. Você se tornará invisível para a maldade alheia. Imagine entrar no seu trabalho ou na sua casa e ser como ouro, nobre demais para se misturar com a lama dos outros. Mas cuidado, existe um segredo sobre a sua linhagem familiar que o cansaço desta semana tentou esconder de você. E é isso que vamos revelar agora. Muitas de vocês que estão me ouvindo carregam um peso que nem é seu. É um padrão. Sua mãe foi exausta, sua avó foi traída, suas tias foram mulheres que aguentaram tudo em silêncio. Você cresceu acreditando que o sofrimento é o seu destino natural. Hoje, 22 de maio de 2026, é o dia do corte. O fogo refinador está descendo sobre a sua árvore genealógica. Ele está queimando os contratos espirituais de escravidão emocional que você assinou sem saber. Sabe aquele cansaço que parece vir de séculos atrás? Não é só seu. É uma herança de dor. E o milagre que começa agora é a sua emancipação. Você não é a mulher que aguenta tudo. Você é a mulher que governa a própria vida sob a direção divina. Mas para governar, você precisa aprender a deixar o que é morto para trás. Você já sentiu que, por mais que tente ser positiva, parece haver uma nuvem cinza sobre a sua casa? O fogo refinador identifica a origem dessa nuvem. Muitas vezes, ela é alimentada por objetos, palavras ou mágoas que você mantém por estimação. É aquele perdão que você diz que deu, mas que no fundo da alma ainda é uma ferida aberta e purulenta. Se você não deixar o fogo cauterizar essa ferida agora, o seu fim de semana será apenas um intervalo entre duas guerras. Você quer realmente descansar ou quer apenas dar uma pausa na agonia? A purificação exige honestidade brutal. O que você ganha ao se sentir uma mártir? O que você ganha ao mostrar para o mundo o tamanho da sua cruz? A recompensa da entrega é a liberdade, mas o preço é o seu ego. O ego adora ser a vítima. O espírito, porém, quer ser livre. Nesse exato momento, o calor divino está identificando a escória da autossabotagem. Aquela voz que diz que você não merece ser feliz, que você nasceu para sofrer, que o sucesso é para os outros. Mentira, o ouro não decide ser ouro, ele é. Você não precisa se tornar valiosa, você já é. O fogo apenas retira o que te impede de ver isso. Sinta o calor subindo pelos seus pés agora. Não é imaginação, é a resposta do seu corpo à frequência da libertação. Mas há algo ainda mais profundo. Existe uma porta específica na sua vida que foi selada com o selo da amargura. E se não quebrarmos esse selo nos próximos segundos, o milagre do pôr do sol de domingo passará direto pela sua porta. Olhe para suas mãos. Elas estão cansadas de carregar o mundo? Solte. O fogo refinador não precisa da sua ajuda, ele precisa da sua permissão. Nesta noite de sexta-feira, o céu está fazendo uma auditoria na sua alma. Cada lágrima que você derramou escondida nesta semana foi contada. Cada injustiça que você sofreu calada foi registrada. O acerto de contas não virá através da sua vingança, mas através da sua transformação. Quando você muda, o mundo ao seu redor perde o poder de te ferir. É como se você estivesse vestindo uma armadura de luz que derrete qualquer seta inflamada de inveja ou discórdia. Mas preste atenção, a maior resistência ao fogo não vem dos seus inimigos externos. A maior resistência vem daquela parte de você que se acostumou com a escuridão. Você tem medo de brilhar?
Tem medo do que as pessoas vão dizer quando virem você leve, sorridente e próspera sem motivo aparente? O sistema em que vivemos quer você doente, cansada e dependente de remédios e validação externa. O fogo refinador é um ato de rebeldia espiritual. Ao aceitar essa cura agora, você está quebrando o sistema. Você está dizendo basta para a mediocridade emocional. Sinta a pressão no seu peito começando a ceder. É o nó da garganta se desfazendo, mas não pare agora. O processo está chegando ao núcleo. Se você fechar este vídeo agora, você levará consigo um pouco de alívio, mas a raiz continuará lá. E na segunda-feira ela brotará com mais força. Existe uma frequência de oração, um clamor que faremos em instantes, que é capaz de alterar a química do seu cérebro e a atmosfera do seu lar. Você já percebeu que quando você está mal, tudo quebra em casa? Os aparelhos dão defeito, as plantas morrem, os filhos brigam. Isso é energia estagnada. O fogo refinador vai passar pelos cômodos da sua casa através da sua vida. Você é a antena. Se a antena estiver limpa, o sinal será puro. Prepare-se para o impacto. O que vamos fazer agora não é para os fracos de coração. É para mulheres que decidiram que este 22 de maio será o marco zero de uma nova existência. Eu vou invocar a chama que não consome a sarça, mas que a faz brilhar no deserto. Vou pedir que cada traição que você sofreu seja convertida em adubo para o seu crescimento. Vou pedir que cada não que você recebeu se transforme em um degrau para o seu sim divino. Mas antes eu preciso que você visualize a pessoa que mais te feriu nesta semana. Não com ódio, mas como alguém que apenas revelou onde você ainda precisava de fogo. Você consegue ver? Consegue sentir o desapego crescendo? O poder que essa pessoa tinha sobre o seu sono está sendo incinerado agora. O controle que o seu chefe, seu ex-parceiro ou aquele parente tóxico exercia sobre o seu humor está se transformando em cinzas. E das cinzas o que sobra? O essencial, o eterno, o inabalável. Você está a um passo da restauração completa, mas o fogo exige uma última coisa. A renúncia total daquela mágoa de estimação que você guarda no fundo da gaveta da alma. Aquele eu nunca vou perdoar que é o cadeado da sua prisão. Você vai abrir mão da chave agora para ganhar as asas? O momento da verdade absoluta chegou. O sol está se pondo agora, neste dia 22 de maio de 2026. E com ele, a última sombra da mulher que você foi durante essa semana exaustiva está sendo dissipada. O fogo refinador atingiu o ponto máximo de ebulição. Você sente esse calor? Não é um calor que consome a carne, mas um calor que derrete as correntes invisíveis que prendiam o seu riso e a sua criatividade. Aquela traição que parecia um abismo sob os seus pés acaba de se transformar em um degrau de granito sólido. Sabe por quê? Porque o segredo que o fogo revelou é que você não é o que fizeram com você. Você é a joia que restou depois que o fogo queimou a mentira. A pessoa que tentou te diminuir na terça-feira, o silêncio que te torturou na quarta, a sobrecarga que quase te quebrou na quinta. Tudo isso agora é apenas cinza sob os seus pés. E sobre cinzas nada se constrói, mas das cinzas o novo solo se torna o mais fértil que existe. A resposta que você buscou desesperadamente nos últimos 5 dias não está em uma mudança de comportamento dos outros, mas na transfiguração do seu olhar. O fogo refinador cumpriu seu papel. Ele queimou a vassala emocional que implorava por migalhas de reconhecimento e fez emergir a soberana do próprio destino. Esse nó que você sentia na garganta desde segunda-feira, ele não foi apenas desfeito. Ele foi consumido pela verdade de que a sua paz não é negociável. A partir deste segundo você não carrega mais o lixo alheio. Se alguém jogar ódio, você devolverá silêncio, porque o ouro não discute com o barro. Se alguém tentar te sobrecarregar, você dirá não com a autoridade de quem sabe que o seu templo, o seu corpo e a sua mente é sagrado demais para ser usado como depósito de frustrações de terceiros. Olhe para a sua linhagem agora. O fogo refinador acabou de percorrer o corredor do tempo, alcançando o cansaço da sua mãe, a amargura da sua avó e a solidão das mulheres que vieram antes de você. Você sente esse alívio geracional? O contrato de mulher sofrida foi rasgado
e as cinzas foram sopradas pelo vento desta noite de sexta-feira. Você é a interrupção divina no ciclo de dor da sua família. O milagre do pôr do sol de domingo que eu mencionei antes já começou a se materializar agora, porque a porta que estava selada com o selo da amargura foi derretida. O que antes era uma barreira, agora é um portal aberto. E o que está do outro lado não é apenas um final de semana de descanso, mas uma vida onde você dita a frequência da sua alegria. A escória foi removida. O que sobrou em você agora é o metal nobre, o brilho inabalável que nenhuma palavra de desprezo consegue ofuscar. Você entrará na sua casa hoje à noite e a atmosfera será outra. Seus filhos sentirão uma mãe presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente livre. Seu parceiro encontrará uma mulher que não espera ser preenchida, porque já transborda. E se você estiver sozinha, você sentirá a companhia mais doce que existe, a sua própria, em paz com o Criador. A química do seu cérebro está sendo inundada agora por uma clareza que você não sentia há anos. O estresse que antes era um peso nos seus ombros agora é uma sabedoria que reside no seu espírito. Você sabe quem você é. Você sabe quanto vale. E acima de tudo, você sabe que o fogo não veio para te ferir, mas para te dar a prova definitiva da sua indestrutibilidade. Sinta a leveza. A pressão no peito desapareceu por completo, dando lugar a uma expansão de pulmões que finalmente respiram liberdade. O ouro está puro. O Criador olha para você agora e vê o seu próprio reflexo na superfície da sua alma limpa. Não há mais manchas de traição, não há mais crostas de desvalorização. Existe apenas a luz. Aquela porta que se fechou na sua cara nesta semana não foi uma perda. Foi o fogo impedindo que você entrasse em um lugar que não suportaria o seu novo brilho. Coisas maiores, estruturas mais dignas da sua nova identidade, estão sendo erguidas enquanto você descansa. O processo de purificação total não apenas terminou. Ele te deu uma nova armadura feita de luz e autoridade. Neste exato momento, o ciclo de agonia foi quebrado de forma irreversível. A próxima segunda-feira não será uma repetição do passado, porque você não é mais a mulher que saiu de casa na segunda-feira passada. Você é uma nova criatura, refinada, provada e aprovada pelo fogo. O seu fim de semana não será apenas uma pausa entre batalhas, será a celebração da sua vitória interior. O que antes era ruído de ansiedade, agora é a sinfonia da gratidão profunda. O fogo refinador fez o seu trabalho mais difícil. Ele te convenceu de que você merece o melhor da terra. A partir de agora, cada passo seu será dado sobre o solo firme da autoconfiança espiritual. Você está pronta. Você está purificada. Você é o ouro que o mundo não pode corromper. Sinta o abraço da paz que excede todo o entendimento e saiba, com cada célula do seu corpo, que o seu tempo de carregar fardos acabou. O brilho que emana de você agora é o sinal de que o milagre já aconteceu. Essa clareza que agora habita o seu ser é o seu maior tesouro. Mas você sabe por experiência própria que a escória do mundo tenta se acumular silenciosamente todos os dias através de pequenos ruídos, olhares e cobranças, para garantir que o brilho que você recuperou hoje nesta sexta-feira, 22 de maio, não seja apenas um alívio passageiro, mas a sua armadura permanente. Você precisa manter a sua frequência sintonizada com a fonte que te despertou. Selar esse compromisso com a sua nova identidade é o que impede que os velhos ciclos de amargura tentem bater à sua porta na segunda-feira de manhã. Ao se unir a esta comunidade de almas refinadas, você não está apenas seguindo um canal. Você está estabelecendo um marco espiritual de proteção para o seu lar e para a sua mente. Este é o seu refúgio de autoridade, o lugar onde, de forma contínua, removeremos as camadas de negatividade antes que elas se tornem fardos. Inscrever-se aqui é o seu sim definitivo para o Criador, sinalizando que você decidiu ser o ouro que não se mistura com o barro das circunstâncias. É o ato de garantir que você nunca mais caminhará sozinha sob o peso de traições ou exaustões silenciosas. Agora sinta a direção divina guiando o seu próximo passo, para que a purificação que aconteceu aqui se transforme em uma barreira intransponível contra a inveja
e o desânimo que tentarem se levantar nos próximos dias, eu preparei uma continuação específica para o seu espírito. Clique no vídeo que aparece agora na sua tela. Nele, eu vou revelar como blindar a sua casa e a sua linhagem, para que esse milagre que começou no pôr do sol de hoje se estenda por todas as áreas da sua vida. Não interrompa o fluxo da sua libertação. O fogo continua aceso e o próximo nível da sua vitória te espera apenas um clique. Vamos juntos, pois a sua nova história de soberania emocional acaba de ser escrita.